Hoje é um dia especial e eu quero homenagear vocês, minhas irmãs. Essas queridas mães espiritual dessa família. Que Deus abençoe vocês pelo grande trabalho que essas mães carregam com seus filhos. O primeiro vídeo que eu gostaria de compartilhar, eu quero dizer que toda a felicidade e as transformações no corpo da mulher, durante a gestação e o risco com a própria saúde, não se compara com a alegria de dar luz e ser chamada de mamãe, não é mesmo? Que Deus abençoe ricamente vocês. Nós adultos chegamos até aqui, foi pela graça de Deus que nos presenteou com as nossas mães. E a Bíblia nos dá vários relatos de exemplos de mães. Em algumas passagens podemos ver mães que lutaram pela sobrevivência de um filho. E em alguns outros casos podemos ver mães que não tiveram uma boa conduta espiritual para com seu filho. A primeira passagem que eu gostaria de compartilhar, se vocês pudessem me acompanhar, está em Gênesis 21. Gênesis, capítulo 21. Aquela mãe que, vagueando pelo deserto, chorou amargamente pela vida de seu filho. E Deus, naquele momento, respondeu ao lamento do coração daquela mãe. Lá em Gênesis 21, 15, nós estamos falando daquela serva, Agar. Uma vez já trouxe uma mensagem aqui, colocando sobre essa serva. Agar, diz lá em 21, 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Outro vídeo que eu gostaria de compartilhar, eu quero dizer para as irmãs, nesse momento, nesse mundo, aí fora, quantas e quantas, mães que estão nesse momento chorando. Chorando às vezes pela saúde, restauração da saúde de um filho, às vezes pela perda, outras talvez pela angústia de ver um filho na decadência de um vício. E provavelmente muitas e muitas aí nesse mundo estão chorando amargamente por não ser correspondido pelo amor que investe no coração dela para um filho. A história fala de duas mulheres, em 1 Reis 3 também, se puderem me acompanhar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 29, ou 19 a 28. Vocês podem ir acompanhando, não vou ler tudo, apenas vou compartilhando a história. Lá diz a história: fala de duas mulheres que moravam na mesma casa, e as duas deram luz, filho. Uma das que deu a luz deu seu filho, perdeu seu filho, e ela à noite, enquanto a outra dormia junto ao filho, foi e trocou o seu filho que estava morto pelo que estava vivo. Resumindo, no que vocês estão acompanhando, diz lá: levaram ao rei a causa para ser julgado, e o rei, não achando a solução entre essas duas mães, resolveu então pegar e cortar a criança ao meio e dar uma parte a cada uma. Engraçado que me chama nesse versículo é o 26, que agora podemos ler. Aí esse versículo nos mostra o amor de uma mãe, o amor verdadeiro de uma mãe. Lá diz: a mulher cujo filho era vivo falou ao rei e disse: ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matai. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. E no versículo 28 diz que todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. Todos tiveram respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça.
uma mãe está sempre pronta para sacrificar sua vida por um filho. Para ela não importa a causa, não importa o sofrimento, ela não mede a altura, ela não mede a profundidade desse amor. Ela simplesmente se lança nesse amor para ver a felicidade de um filho. E a Bíblia mostra também mães que não tiveram uma boa reputação espiritual na educação de seus filhos. E uma delas está aqui, já no vídeo. E essa passagem encontramos em 2 Crônicas, capítulo 22, a história dessa mãe Atália, a mãe idólatra do rei Acasias. Essa mãe orientou seu filho a andar no caminho do mal. E pela mal conduta dessa mãe, ela perdeu completamente a dignidade de obter uma família espiritual. E também atrapalhou uma geração a ser construída em um laço familiar. Como mostra no vídeo. Essa passagem podemos encontrar em 2 Crônicas 22, 2, 4. Uma outra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é aquela aqui em Gênesis 25. Aquela mãe que o pai, na verdade, saboreava da caça de um filho. E a mãe, porém, amava o outro filho. Muitos aqui já sabem, já conhecem essa trama dessa mãe, em Gênesis. Fala de Rebeca. Essa mãe tramou com o filho, incentivou a ele a enganar o próprio irmão, e depois de seu irmão, seu pai. Tal posição dessa mãe gerou uma intriga familiar muito séria, com ódio e ameaça de assassinato entre os dois irmãos, Esaú e Jacó. Muitos aqui já conhecem essa história. Uma mãe espiritual não é aquela que cria intrigas no seu lar e nem mesmo vive apontando os erros de um filho, mas é aquela que previne erros por meio de bons conselhos. Engraçado, né? Esse vídeo é uma realidade, né? Essa é a bagagem de mãe, né? Ela não desiste facilmente dos seus sonhos e nem procura o seu próprio brilho, mas trabalha para que seus filhos sejam grandes servos de Deus. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã com as minhas irmãs, pelo menos 2 benefícios de uma grande mãe espiritual na vida de um filho. A primeira que eu gostaria de compartilhar. O primeiro benefício de uma mãe espiritual, ela vai beneficiar seu filho a reconhecer, desenvolver e cumprir o potencial que lhe foi dado por Deus. Provérbios 22, se puderem me acompanhar, Provérbios 22, versículo 6. Olha o que esse autor fala referente à passagem, versículo 6. O autor desse versículo diz: ajuda a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Verdadeiros líderes investem antes de ver qualquer resultado. Eles se tornam líderes quando resolvem acreditar na sua vida. E uma mãe espiritual tem que mostrar esse potencial ao seu filho. Hoje, filhas não querem ser mãe, não é mesmo? Mas elas querem ter filhos. Como muda o valor das pessoas no mundo, né? Não é mesmo? Muitas filhas de hoje, que são mães, estão transferindo a responsabilidade de mães para sua mãe. E aí o autor desse versículo diz: pede para que as mães ajudem a criança que nasceu no caminho em que deve andar. E mesmo quando esse filho estiver velho, não desvie dele. Uma colocação hoje na aula dominical: como o homem faz besteira, né, João? Na nossa aula dominical,
foi colocado isso. E na verdade são os filhos. Precisam de uma mãe. Esse é o compromisso da mãe que gerou essa criança. Agora, como pode, irmão, uma mãe ter tal compromisso se ela própria rejeitar esse compromisso como mãe? Eu gostaria de compartilhar o segundo vídeo, que aqui é o nosso segundo benefício de uma grande mãe espiritual. Uma grande mãe espiritual, ela vai beneficiar seu filho a construir um saudável senso de propósito e identidade, ajudando-o a cumprir seu chamado e missão de vida. Salmos, se os irmãos quiserem me acompanhar, Salmos 78, versículo 5 a 7. Esse salmo é uma lição sobre a fé baseada na história das obras de Deus. É um salmo didático de Asaf. Asaf, nesse salmo, fala que Deus ordenou que os pais ensinassem os seus filhos a confiar nele. Nele quem? Em Deus. Para não repetirem os erros do passado. E no versículo 5 de Salmo 78, diz a seguinte palavra: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não de nascer se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Este salmo é uma lição sobre a fé baseada na história das obras de Deus. É dever de uma mãe também transmitir os ensinamentos de Deus para seus filhos. O pai tem mais obrigação? Sim, o pai tem. Mas na sua ausência, ele tem que ter o apoio de sua companheira nesse encargo. E muitas fazem esse trabalho bem melhor que um pai aí fora. Na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu sucessor no compromisso com o Evangelho de Deus, a seguinte palavra a Timóteo. Segundo Timóteo, ele diz, 2 Timóteo 1, versículo 5: Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, e tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também existe em ti. Loide ensinou a sua fé para sua filha Eunice, e juntas transmitiram essa fé a Timóteo. E nesse versículo o apóstolo Paulo reconhece que nessas mulheres havia simplicidade e pureza em sua forma de crer. E não por isso o jovem Timóteo era tão temente a Deus. Grandes mulheres, líderes espirituais do lar, avó e mãe de Timóteo, foi exemplo de boa conduta para a igreja ao qual Timóteo servia naquela época. Mães não são dominadoras, elas não são orientadoras, elas são orientadoras. E sua maior arma de influência é o seu exemplo de vida. Uma observação minha, que eu vejo na criação de Deus, quando ele deu a sentença à desobediência da mulher, lá em Gênesis 3, versículo 16, olha o que ele falou. E a mulher disse Deus: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O versículo traz lembrança sobre a dor que a mulher passa quando dá à luz um filho. E é verdade, porque se perguntar para qualquer uma dessas mães, elas vão confirmar isso. Muitas, na sala de cirurgia, chegam até a desmaiar pelo sofrimento e a dor.
E a minha observação sobre esse versículo: se a felicidade delas basear somente nesse sofrimento colocado aqui em Gênesis e submissão, nenhuma delas provavelmente não queria ter um filho. E o mundo seria como? Vazio. Mas Deus tem um propósito bem melhor para vocês, irmãos. Deus colocou para vocês um segredo enorme. Esse vídeo mostra como Ele te abençoa tão ricamente. Do seu lado está seu filho ou sua filha. Orgulhosamente, não importa a idade, não importa o tamanho, a felicidade deles é imensa. E provavelmente, jamais um homem experimentaria a felicidade de ver essa mãe ao lado desse filho. E aqui diz a seguinte palavra: em Efésios, Deus propôs melhor, perdão, deixa eu só acompanhar aqui, é verdade, Ralf. Efésios 6, versículo 1, 3. Esse segredo, esse amor, também traz uma responsabilidade de nós, filhos. Aqui diz que pede para que os filhos, em Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É verdade geral que os filhos que obedecem e honram seus pais vivem mais, eles têm uma vida mais feliz e o mais importante, eles estão agradando e fazendo sempre a vontade de Deus. Amém? Essa é uma realidade. Mas não basta a felicidade de um filho para uma grande mãe. Ela também tem a fidelidade e o grande amor desse baixinho aí, ó. Sem cabelo, barrigudinho, para desfrutar junto com você, meu. Junto com seus filhos. O grande propósito que Ele tem preparado para a sua família espiritual. Amém? Mas, para você também, eu, cara, aqui. Efésios 5, versículo 25 e 29. O homem tem um compromisso também com Deus. E ali diz o quê? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Essa é a vontade de Deus. O marido serve que imite a Cristo, lidere e constrói uma vida espiritual no seu lar. Ele ama a sua esposa e seus filhos com um amor abnegado, com um amor sacrificial e santificador. Por isso que Efésios 5 também, versículo 31, diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Outro versículo me chama a atenção, que eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo,
capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo fala que Adão, lá no Éden, foi iludido, mas a mulher, sendo enganada pela serpente, caiu em transgressão. Mas, olha aí, todavia, entretanto, ainda assim, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso, servindo com amor o seu lar. Amém? Lucas, capítulo 2, versículo de 41 a 50. Vamos ler juntos. Lucas 2, quarenta e um. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Ele e todo o que ouviam, muitos se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa passagem me chama a atenção para a seguinte compartilhação com os irmãos. Jesus, sendo o Filho do Altíssimo, para vir ao mundo precisou de uma barriga e de uma mãe para apresentar para a humanidade. Ele poderia ter descido dos céus, poderia ter se apresentado direto para a humanidade, mas a história não foi assim, como podemos ver em Lucas. Se até o Filho do Altíssimo foi submisso a seus pais, submissão quer dizer obediência, Jesus obedeceu Maria e José. Quanto mais nós, né, meus? Precisamos obedecer os nossos pais. E essa manhã, não nessa manhã, porque o dia dos pais é todos os dias, mas é um dia especial, que o próprio homem constrói para que nós possamos aproveitar esse momento junto. E esse é o momento de vocês, filhos, de vocês, maridos, reconhecer essa grande serva que ajuda vocês no seu lar. Porque essa é a vontade de Deus. Jesus veio para essa missão. Não existe um amor maior demonstrado através de uma mãe. Somente Jesus mostra esse amor maior. E nós,
Para ele não existe diferença entre masculino e feminino. Ele ensinou esse amor para todos nós. Apenas temos compromisso de cada um fazer o seu papel. E vocês, mãe, estão sendo abençoados por ele. Porque vocês foram uma grande serva desses grandes servos que estão aqui nessa manhã. Como o nosso querido irmão Luciano colocou. Eu também presenteio muito esse momento. De ver esses jovens crescendo, são jovens que vão estar aqui amanhã. Eu me lembro, para aproveitar do Luciano, até mais que ele falou. Eu me lembro daquela mãezona ali, ó, quando ela era moça. Ela não namorava esse rapaz ainda não. Tá? Mas Deus não escolhe o parceiro para os filhos. Mas essa mãe é abençoada através desse grande pai e um grande servo de Deus que ajuda muito essa família. Amém? Que Deus abençoe vocês e aproveitem esse momento junto, desse grande dia para essas grandes mães. E não esqueçam não é só esse dia que é importante para ela. A presença de vocês do lado é muito importante. Que Deus abençoe a vocês. Fique com Deus.